Muito bem, vamos mudar de assunto. Ricardo Rose, você chegou a assistir a série Agente 86 com Maxwell Smart? Não me lembro, Capês. Não? Olha, essa... Tem no YouTube, tá? É Maxwell Smart, o Agente 86. Teve um filme mais recente com Anne Hathaway. Anne Hathaway, ok. Muito, mas por que eu tô falando desse assunto? Tem um espião russo no Brasil. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, Daisy do céu, descobriu a atuação de um espião da Rússia no Brasil, que se passava por integrante do corpo diplomático da Embaixada Russa em Brasília. Que será que ele está espionando aqui, esse louco? Segundo o jornal Folha de São Paulo, Sergei Shumilov deixou o Brasil logo após a ABIN identificá-lo como espião de um dos serviços russos de inteligência que atuava para cooptar brasileiros como informantes. Na Embaixada Russa, Sergei atuava oficialmente na função de primeiro secretário desde 2018. Aqui há bastante tempo, hein, Sergei? Como espião, ele tinha como objetivo reunir informações sobre determinados setores ou temas de interesse para o governo de Vladimir Putin, além de oferecer bolsas de estudos e programas de intercâmbio na Rússia para atrair estudantes e acadêmicos brasileiros. Nesse novo modelo, os alvos se tornavam fontes do governo russo, sem perceber. Uau! Que loucura! Ainda falando da relação entre Brasil e Rússia, segundo o portal Poder 360, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro vai convidar formalmente Vladimir Putin para participar da cúpula do G20 que acontece em novembro no Rio de Janeiro. Vai peitar o Tribunal Penal Internacional. O convite seria só de praxe e parte da diplomacia. No entanto, a presença do russo é improvável, visto que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por suposto crime de guerra no conflito com a Ucrânia. Na teoria, ao desembarcar no Brasil, o russo deveria ser preso. Aí você está sonhando, né? Muito bem. Bom, o Ricardo Rose, em primeiro lugar, Rússia espionando aqui o Brasil. Eu estava vendo uma matéria interessante, Ricardo. A nova esquerda, que surgiu a partir dos anos 60, substituíram aquela luta de classes, a guerra entre proletariado e burguesia, por outras bandeiras. Bandeiras de minoria, surgindo o feminismo, surgindo a infiltração no meio estudantil. E agora estão os russos aí espionando. Como é que você avalia essa identificação da ABIN? E como é que você também avalia... O Putin não vem. Se vê aqui, o problema muito mais não é medo de ser preso, que ninguém vai ter peito de prender. Medo de sofrer um atentado no trajeto até o Brasil. O que se acha dessa confusão toda, meu amigo? Olha, Capês, realmente é algo que será que esse russo estaria investigando aqui no Brasil? Cooptando estudantes para poder ser fonte dele, oferecendo bolsa de estudos lá fora. Realmente, acho que valeria a pena a gente aguardar um pouquinho mais de informações para ver se só é um caso, se só é esse caso, se tem outros casos em outras embaixadas, o que pode estar acontecendo aqui, mas vale a pena a ABIN ficar esperto. E a ABIN demorou um pouquinho, né? Desde 2018 que ele está aqui, nós estamos em 2024, imagina se realmente for um grande espião, estrago que ele já fez na nossa inteligência. Vamos acelerar um pouquinho aí os entendimentos, ABIN, para ver se a gente consegue descobrir essa galera mais rápido, né? Mais ágil. Mas, enfim, eu acho que a grande notícia aqui é o convite que eventualmente será feito a Putin para participar do G20. Isso demonstra aí o respeito do atual governo brasileiro com o governo russo para, de fato, mesmo tendo uma ordem de prisão no Tribunal Penal Internacional, formalizar o convite a Putin para que ele venha. Imagino também que ele não venha, seria um desgaste imenso, porque imagino que seria uma baita de uma dor de cabeça. O governo brasileiro acho que não prenderia, mas há uma ordem de prisão dele, enfim. Então, por uma lógica maior, ele não deve vir. Mas do Putin a gente não sabe, né? Não se espera, não sabemos o que esperar da cabeça do presidente Vladimir Putin. Então, fica aí o convite do governo brasileiro, que vai ser formalizado para a presença dele no G20. Vamos aguardar. Guilherme Mendes. Eu gostaria muito que o presidente Putin viesse. Acho que isso seria um prestígio para o governo brasileiro, muito embora todas as críticas que ele vai sofrer pelo momento da guerra contra a Ucrânia, pela ordem de prisão do Tribunal Internacional. Óbvio, para o Brasil seria uma saia justa enorme lidar com essa situação.
já que existem acordos internacionais que praticamente nos obrigariam a dar cumprimento a essa ordem. Por outro lado, o presidente Putin não tem por hábito, principalmente em época de guerra, se deslocar, sair ali do seu país, até por questões de segurança. Concordo com o Ricardo, acho que de fato ele não virá, mas de toda forma seria um prestígio enorme para o Brasil trazer um outro líder mundial, da mesma maneira como nós recebemos aí a questão de alguns dias o Emmanuel Macron, receber aqui o Putin, e ele sem dúvida seria a grande estrela dessa reunião do G20. Acho que não vem, mas gostaria que viesse. Professor de Relações Internacionais Acácio Miranda, esse Tribunal Penal Internacional não está virando um órgão muito político? Estados Unidos não faz parte. Rússia não faz parte. Tem atrocidades aí que são cometidas, os Estados Unidos na segunda invasão do Iraque em 2003, e o tribunal agora aplica essa pena no Putin, supostamente por ele ter sequestrado. Ele disse que pegou as crianças que estavam sem pai, estão no orfanato russo aguardando a sua devolução para a Ucrânia. Vale a pena o Brasil continuar fazendo parte desse Tribunal Penal Internacional? E se houver o convite e o Putin vier, o Brasil vai prender o Putin ou vai sofrer uma sanção do Tribunal Penal Internacional? Vai que ele aceita o convite e vem. Capê, são alguns aspectos que a gente precisa tratar aqui. Primeiro, o Brasil aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional expressamente na nossa Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 3º, nos diz isso. E pelo fato do Brasil ter aderido expressamente à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nada mais razoável que o Brasil auxilie ou dê cumprimento às decisões do Tribunal Penal Internacional. Portanto, viesse o Putin ao Brasil, nós teríamos a obrigação legal de prendê-lo, independentemente de qualquer entendimento ideológico sobre isso. Em segundo lugar, no que diz respeito à espionagem, a inteligência brasileira, por vezes, tem agido da mesma forma que a nossa zaga na Copa de 2014. Porque, se a gente lembrar, há 6 meses atrás, mais ou menos, foi preso um russo nos Estados Unidos e ele espionava o governo norte-americano se passando por brasileiro. Ele cultivou uma identidade brasileira por pelo menos 20 anos, até que ele tivesse familiaridade com tudo aquilo e ingressasse no serviço público norte-americano como se brasileiro fosse. Em terceiro lugar, eu vou contra-argumentar o Guilherme, porque gostemos ou não, mas não dá para a gente comparar o Macron, líder de uma nação democrática, eleito democraticamente, com o Putin. O Putin é um ditador, independentemente de sermos de esquerda ou de direita, isso é inegável. E o Putin tem um projeto de dominação mundial, um projeto de restabelecer a ordem mundial, pendendo esse eixo de poder para as nações orientais em detrimento ao modo de vida como nós conhecemos hoje. Agora, professor, imaginemos que o convite vai ser feito. O Putin vem, desloca uma frota de submarinos com bombas, mísseis nucleares, um porta-aviões, estaciona os seus Su-34 e aceita o nosso convite. O presidente Lula não vai determinar a prisão. Se ele convidou... Posso só fazer uma interrupção? Por favor. Como esses submarinos vão chegar até Brasília? Só para tirar um sarro de você. Eles não chegam, só os mísseis vão chegar, eles não. Mas eu te pergunto, quem vai cumprir essa decisão? Tem mísseis ali com alcance de 18 mil quilômetros. Sim. Quem cumpriria essa decisão? O presidente convidou, está recebendo o Putin. Aí vem a Polícia Federal e fala, dá licença, vou levar você preso. Ele fala, tá bom, vocês vão me levar preso? Então eu vou sozinho para a prisão? Explodem o Brasil inteiro. Então, como é que fica essa questão? A rigor, a Polícia Federal que deveria prendê-lo, porque a partir do momento em que há a emissão de um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, esse mandado é inserido no sistema da Interpol. E aqui no Brasil há um braço da Interpol que é exercido pela Polícia Federal. Mas é óbvio, em se tratando do líder de uma das nações mais poderosas do mundo, há toda essa problemática que você citou.
sem contarmos o fato de uma eventual imunidade diplomática que poderia ser criada aí nesse contexto, a depender do evento. Ele viria para a cúpula do G20, que poderia ser criada, inclusive, pelo governo brasileiro. Então, há toda uma complexidade, mas, repito, eu acho que isso fica no campo das ideias, porque ele dificilmente sairia do território russo, porque do mesmo jeito que a gente tem essa obrigação de cumprir, existem nações mais fortes que o Brasil militarmente que também teriam interesse de cumprir esse mandado de prisão, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da França do Macron, como é o caso de uma série de outros países. Você acha que os Estados Unidos vai entrar numa guerra direto com a Rússia, entrar aqui para prender o Putin? Eu acho que não. No trajeto. Não aqui, mas eventualmente no trajeto. Então, vamos fazer em alto mar, então, que é melhor esse encontro. Desde Ciocari, eu tive um professor de Direito Internacional Público na Faculdade Largo São Francisco, que ele dizia o seguinte: direito internacional é o seguinte, se você tem canhão, você tem direito. Se você não tem canhão, você não tem direito. Será que ele está certo? Pode mais quem manda mais, né? O que vamos fazer? Eu acho que tá. Eu estava ouvindo o Acácio aqui, depois da fala dele, eu só posso fazer uma contribuição que me cabe, que é a contribuição histórica, né? Dizem, saiu na imprensa, né, que o Putin se inspira muito na Catarina Grande, né? E aí o Acácio estava fazendo a comparação aqui, né, falando que não se faz, na verdade, comparação entre o Putin e o Macron, né, por razões óbvias. Mas o Putin se inspira na Catarina Grande e a grande sanha dela era justamente expandir o império dela e tomar o mundo inteiro e fazer parte do Império Russo, né? E o Putin tem essa sanha também, né? E ele está usando os métodos para isso, né? Como um ditador.